Escute com atenção. Beleza? Eu quero que a gente diga: eu senti algo no meu espírito que vai acontecer quando você voltar. Um erro. E por isso eu quero te dizer como superar esse erro. Quando você retornar, o que vai acontecer é que o espírito do polvo, aquele ser marinho, vai ser reduzido ao espírito da girafa, um animal terrestre. Ou mesmo se você não pegar o espírito de um macaco. Em outras palavras, 2 pernas ou 4. Agora quero que Raymond venha e quero que David venha. Onde está David? Sim, David Ashen. Alguns anos atrás, esse irmão Bridider. E estou usando isso para explicar o tema principal que acredito que Deus colocou no coração de todos. Este irmão, quando você foi para Ijuá, vem aqui, dá um microfone. Quando você foi para Ijura? Em 1996. 1996. Em que ano estamos agora? 2006. Certo. E quantas igrejas você começou em Ijuá? Apenas. Uma igreja. Juá saiu Juá. Saí de Ijuá nos últimos 2 anos. 2 anos? Você foi lá este ano, certo? Quem foi lá antes de você? Maisal estava lá. Alex estava lá por algum tempo. Nigéria, certo. Você diz que já faz 10 anos que fomos começar a igreja em Ijuá. Você tem as fotos de Ajuá sem fotos. Onde eles estão agora? Hoje, ok. Agora a igreja de Ju até 1990. Já fui pregar em Aju antes. Agora você saiu de lá há 2 anos. Então você ficou lá por 8 anos. Ok. Agora faltam de 8 a 10 anos da sua vida. Brider, fique aqui. Agora você está em Ejura. Pegue o microfone. Quantas pessoas vocês têm em Ejura aproximadamente? Temos 2 serviços. O primeiro serviço por volta de 76, 70. Entre 76 a 80 pessoas. Ok. 5, 7. Pessoas diferentes. Via. Diferente. E como eles chamam? Pastor. Os pastores geralmente ficam, mas ainda mais pessoas. Muito bom. Então, por 10 anos. Você está ouvindo? Uma girafa trabalha entre isso e então Alex e ele 3 deles. Você tem cerca de 75 a 80 pessoas no primeiro culto e mais ou menos quantas pessoas no segundo culto? 60 a 70, quase o mesmo número 2 vezes, certo? Agora é Jura. Como eles chamam a igreja lá? Unhoso. Não. Que nome eles têm? Chamando está você R? Brantier. Como desculpe, ponto e 4. Desculpe. Uma filial é como uma igreja de jovens, uma igreja de cavalheiros ou, agora, uma igreja de Raymond. Porque existem, mas apenas que o trabalho da sua vida está funcionando. Suas vidas funcionam por 8 anos. Quantos kVA obtivemos com 100 kV e quantos de potência? 70, 80. O que exatamente você pensa ou o que passa pela sua mente quando você atinge uma voltagem tão considerável, aproximadamente 100 kV de energia elétrica? 70, 80 saída. 10 anos. E tenho certeza de que quando fui para a Eura, quantas pessoas estavam lá? Talvez na sala de aula? Éramos cerca de 30 no dia em que fui lá. E no domingo, cerca de 50. Mas quero dizer que esse foi um serviço organizado muito especial. Você vê, lembro-me do que preguei naquele dia. Então, Raymond, se você soubesse sobre polvo,
teríamos 8. 8. 8 disto. Well, Pelos 10 anos de trabalho. O que você acha? 8 disto. O que você acha, Raymond? É verdade. Estou certo? Poderíamos. Quando você olha para trás, poderíamos ter feito isso. Sim. Lembro que mandamos um cara para Arroba recentemente para pregar. E eu me perguntava, será que a igreja teria crescido? E eu fiquei pensando, se tivéssemos começado Mas, igrejas no domingo. e você mesmo? Será que não poderia ter pregado em mais lugares no domingo? Sim, poderia. Então, depois desses 8 a 10 anos, você vê a única congregação. Quando você bate o cavalo, você vê o beco. Ontem eu estava te contando sobre o beco. Você bate em você mesmo. Isso aqui é um mato. Não tem como. Se eu te pegar e conseguir fazer você correr 100 metros em 10 segundos batendo nas suas bolas. não tem semana. E a surra nas bolas não era feita no dia da corrida, mas sim como um treinamento específico para fazer o cavalo se sentir mais livre para se esticar melhor no dia da corrida. Você não pode, de forma alguma, usar isso, é ilegal. ILT Break Time igual 0.5 SFGT. Que mentalidade é essa? Você consegue fazer um caracol correr? Você consegue transformar uma girafa em um cavalo? Você consegue transformar um burro em um cavalo? Ele não consegue. A maior parte do trabalho, o crescimento é futurista. Você precisa ter o núcleo e dar o melhor para ele. Mas estou dizendo que, em um domingo, sinto que cada um de vocês pode ter 3 igrejas. Pessoalmente, aos domingos vocês podem. Você poderia ter tido uma Joamão. Existem outras, algumas outras cidades menores por perto, a Fraubu. E sua esposa, ela não estava na Universidade de Capuz? Ela não era cantora ou anciã ou algo assim. Agora, depois do coral da Umpresti, ela ficou surda e muda. Ela poderia ter pregado. Ela poderia ter pregado, mas ficou surda e muda. Olha, tudo o que estou tentando dizer é que Satanás nos enganou, fazendo com que esperássemos algo que não deveríamos esperar. Então usamos de artifícios para tentar transformar um burro em um cavalo de corrida. Um cavalo da polícia que você tenta transformar em um puro-sangue de corrida. Batendo nos testículos. Você não pode bater nos testículos com metais. Você consegue imaginar o quanto deve doer para o cavalo? E esse cavalo nunca ganhou uma corrida. Tudo o que estou dizendo não fique em Seure. Você tenta trazer alguém para fazer a igreja de 20, 30, 40 pessoas virar 180. Não, os 180. Mesmo com o processo do tempo, a passagem do tempo, a maioria e a graça de Deus, os 182, 22, 40, 290, 380. Isso vai acontecer naturalmente. Afinal, o crescimento deveria ser algo natural. Crescimento não é algo que você força. Você não tem um filho e pega um bloco. Você já deveria ter 1,5 metro agora. Por que você só tem 60 centímetros de altura? Por favor, cresça mais.
Você está me ouvindo? Dominus illuminatio mea. Deus está iluminando o seu caminho? É ver a luz da sua vida. O que você acha que Deus está nos mostrando, Pastor BL? O que você quer fazer com sua igreja? Você quer que eles morram? Você quer vencê-los? Você quer comê-los? Quando há isso por perto, tudo o que você precisa é de 1, 2, 3. Saiba quando puder dizer, bispo, sou um povo nesta cidade. Você me vê aqui assim, eu sou um povo, espírito de povo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre vocês, seus rapazes, 8 pernas. E a razão pela qual digo 8 patas é porque não conheço nenhum animal com 7. Quantas pernas uma aranha tem? Sim. Então, em vez de chicotear os membros do Viniac até que as bolas sangrem, crescer, 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 crescer. Agora eu ordeno a você crescer. Você pega uma mulher e pergunta: onde estão seus seios? SH. Sair. SH. Corar. Venha, venha, venha. Você sabe multar? Não, tudo bem. Não podemos fazer isso. Então, vamos continuar a nos alimentar, mas vamos começar 8 igrejas e construir 8 edifícios. Deixe-me dizer, não considero que sua missão tenha chegado, a menos que construa um edifício. Edifício por igreja. Oh, sim. E veja, alguns de nós pastores temos que nos edificar. Você tem que cavar a si mesmo. Você mesmo tem que moldar o concreto. Não está abaixo de você. Estou te dizendo, se você for prático, é como os brancos. A razão pela qual eles são muito ricos é porque são extremamente práticos. O presidente da Suíça, por exemplo, vai de bicicleta para o trabalho sem qualquer segurança. Nenhum chefe de Estado africano, mesmo sem dinheiro, vai andar com tanta gente. Só nós que, infelizmente, não somos práticos. Se fossemos mais práticos, iríamos muito mais longe e muito mais rápido. Então, sobre sua missão, eu diria algo, se eu não for fazer. Não acho que vou tirar nenhum de vocês de onde estão, porque depois de vir este acampamento, sinto que vocês estão estabelecidos e podem fazer algo grandioso onde estão. Acho que devem ficar onde estão. Só façam funcionar. Mas o que estou dizendo é que, se eu fosse mover, a missão de vocês não estará completa a menos que tenham um prédio com um telhado e uma igreja dentro. Vocês nem cumpriram a primeira fase, para a fase 1A. Uma igreja em sala de aula, basta um anúncio e a igreja será encerrada. Um anúncio do chefe executivo dizendo que nenhuma igreja se reúne em sala de aula, e esse é o fim do seu ministério. O que vocês acham? O que vocês acham? E todos vocês, Gel, devem perceber que foi o prédio de vocês que ajudou a tornar seus cheques reais. A igreja não é o prédio, mas o prédio é como as roupas, assim como nos vestimos para ir ministrar. Se eu viesse aqui só de cueca e camiseta para pregar, mesmo que eu pregasse uma boa mensagem, não seria útil, não ajudaria, e mesmo que a mensagem fosse mais ungida, vocês ficariam mais preocupados olhando para a minha cueca. Ah, você não entende minha mensagem. Muitos de vocês, em suas igrejas, usam cueca e se mudam lá,
orgulhosos delas, trazem mostrar às pessoas, falam sobre isso. Olha, olha. Se movendo de cueca. Perdoar, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, Senhor. Todo mundo anota aí sua 8ª Igreja Octopus agora mesmo. Escreva isso. Escreva que estamos indo para casa. Nós vamos trabalhar com um espírito de polvo, ministro de 8 patas. Suas mãos estão em 8 áreas. Você entende? Pegue sua caneta e escreva seus cavaleiros polvos. Obrigado. Quantos entendem? David, volte. Amor deveria ter feito isso? Já são 10 anos de armas. Quantos concordam comigo? Depois de 10 anos, conseguimos que o David cuidasse da igreja e o Alex. Conseguimos o Alex para cuidar da igreja. O que você começou, Deus trará pessoas. Temos muitas pessoas na nossa escola bíblica. Deveriam ficar por 4 anos. Então, nos próximos 2 anos, vamos ter muitos formandos saindo e todas essas coisas, esses seus 8 tentáculos que você tem no sistema. De repente, vai ter alguém para isso, alguém para aquilo, alguém para ok, vai para cá, vai para lá, vai e fica com esse pastor. Ah, então se você não se preparar, entendeu? Então não entendeu o que faz isso, fornece o que precisa nas finanças, etc. Tudo vem do povo. Não compreende? O que você acha? É forte? Agora você é o sal, Alai. Sim, você vai fazer a mesma coisa que fez. Você está vindo para fazer mais 10 anos. Quantos anos você teria antes de ter começado apenas 2 igrejas na sua vida? Quando houver milhões de pessoas em Gana, quando mais 10 anos se passarem e você tiver uma congregação em Salt Pond, quantos anos você já terá? Olha essa sua barriga de chope. Não, é verdade. 10 anos vão passar e o que estou tentando dizer é que Deus vai levantar trabalhadores para vir e assumir alguns desses ministérios de povo. O que você acha? É uma boa ideia? Você está feliz com isso? Não quer dizer que você não deva ir à igreja no domingo. Você tem que fazer sua igreja completamente terminar quando fechar. Beleza, agora vou para outro lugar, fazer evangelismo e tudo mais, como uma igreja normal. Você começando um lugar novo. Não é grande para 4, 5, 6, 8 igrejas. A igreja de Pentecostes CR tem várias. Assembleias de Pentecostes 1818. Quantas eles têm? Da última vez que contamos, eram mais de 10. Acho que eram umas 12. E eles ainda estão contando? Sim. E eles têm prédios? Eles têm prédios. Tem sim. Tudo isso é isso aí. O menor é aquele que fica um pouco mais longe de Lundva. E esse é mais ou menos. Eles acomodam cerca de 30 pessoas. Eu fiquei chocado. É assim mesmo. Não tente simplesmente saber exatamente onde ou quantos eles realmente estão. Porque eles têm cerca de 5 a 6 filiais dentro de... Em Hansa, 6 igrejas em Teranza, dentro da cidade. Não é na próxima cidade para onde você está indo. É aqui mesmo. Estamos perdidos. Que Deus nos traga de volta com sua luz e sua salvação. Eu me sinto triste quando olho para a vida do Ramon e percebo que nesses 10 anos ele poderia ter feito mais do que fez, mas ele só fez uma igreja. E agora um irmão veio para assumir. Ele era de Kumasi. Ok, batam palmas para eles. Por favor, pode voltar para o seu lugar. Espero que sim. Agora quero que você anote seu povo, seu octopolar.
as pessoas vão vir. Acho que você precisa saber, pastores estão sendo preparados seriamente para a região de volta, e eu tenho um grupo de missões em volta que lidero. Quantas pessoas nesse grupo? 30, 40 pessoas, missões volta, especialmente região VTA. Tive uma visão 200 igrejas região volta. Tenho um grupo especial 40 pessoas na Catedral Missões Volta. Terminando a escola, no seminário bíblico. Se eu tiver meus povos prontos, eu simplesmente mando para você. O que você acha? É uma boa ideia? Então, por favor, não castigue os problemas da sua congregação. Eu te peço pela sua congregação. Eu peço. Vai dar certo, mano. Não bata nisso. Amém. Eu falei alguma coisa errada? Todos pegaram? Sim. Não deveria ser ruim como você diz. Você está em Cumas. Um dos seus autopods está em Cuoca. Não é isso que eu quero dizer. Um pastor, no domingo, você prega um sermão e fica sentado ali como se não houvesse almas neste mundo. Mercy Sanantra Coelivewai, e isso é algo muito importante para se considerar com a devida atenção e reflexão. Líquido. L. Você pode adicionar Gicam? Gicam. É isso. Muito bom. Em vez de ficar sentado apenas nisso e tentar derrotar a igreja, as bolas da igreja até que ela não possa crescer novamente. Você concorda com o que ele disse? Ele está lá há algum tempo. Quantos membros você tem no domingo que você chegou lá? Sua igreja está cheia. Sua igreja está cheia. O que você quer de novo? Diga a alguém o que você quer de novo. Está cheio. São 4. Para mim são 4. Quantos felizes sua igreja facilmente? Ok, pastor. E eu tive um maior e realmente muito pequeno. Você Você é de onde 52 grita por... Ou seja, de qual lugar específico você vem? Aquele local onde o número 52 é mencionado ou chamado com tanta ênfase. Esses lugares são internos? Eles estão todos dentro de Covaridra. Meu. Nós também estamos lá fora. Não, onde quer que o 8 faça isso. Não importa se sua perna está na cidade ou fora dela. É uma perna. 2. Sua esposa sabe pregar? Ela prega 2 pregadores, todos vocês sentados olhando um para o outro no domingo. Qual é o objetivo? E você tem Douglasas e Douglas. Quando vocês vão se casar? Não é este ano? Ei, como eu te amo profundamente e te abandono com um sentimento de carinho e saudade. Ela não abandonou você.
Ela quer mais tempo para ver se você será transferido do KRA. Ela está terminando a escola no próximo ano e, então, um ano depois. Você não gosta de mais ninguém. Ela é a única pessoa que você gosta? Como? Mas você não quer abrir os olhos para ver outro potencial. Certo. Por favor, apresse-se. Meu amado Francisco. ILT, break time igual 0.5 SIGT. Francis Ticato observa que, ao longo da estrada, existem diversas áreas e locais estratégicos onde é possível iniciar uma nova igreja. Estes são pontos identificados como propícios para o estabelecimento de comunidades de fé, oferecendo oportunidades para a expansão do trabalho religioso e a formação de novos centros de adoração. A visão é clara. Cada um desses espaços representa um potencial para o crescimento espiritual e evangelização, transformando-os em locais de encontro e desenvolvimento para a comunidade. Eles estão suficientemente distantes? Distantes. Por que quando eu fui? Você tem um carro? Ele ganhou um carro? Ok. Quando nos encontramos em um lugar chamado K. Mas quando ele traz um lugar, se torna uma mulher. Há barcos circulando por aí e precisamos dar uma volta de pelo menos 2 quilômetros até a cidade principal, onde fica esse distrito. Então, acho que podemos até voltar para aquela área. Foi para lá que eles levaram os ônibus para que aqueles que estão lá e não podem vir andem em 2 ônibus. Eles pegam esses. Isso é bom. Abraão, você está fazendo 8 polvos? Traga seu autógrafo. Vamos ver. Eu já tenho um dos poucos. Você tem um em poucos, Kuma. Ok. Onde fica a sua igreja agora? Agora, ocidental. Tanoca Ocidental. Ok. Soeia. Então, que seja. Então, que a cidade, o centro urbano, se manifeste e se estabeleça de forma completa e abrangente, com todas as suas características e elementos essenciais para a sua existência e desenvolvimento. Beacho. Vocês recebem membros no Beacho? Eu não acho que a natureza seja boa. Glaciado. Capela aqui. Ok. Pazavano. Você terminou? Povo Pazabano? Sim, realmente tem onde fica a nossa igreja. Já vi que eles estão se aproximando muito da praia agora. É possível começar uma nova filial lá. Onde? Onde estão os tetas? Onde o TH fica?
De onde estamos indo que estão lá? Sim, tem outro foco importante e significativo nisso. E de novo eu tenho que dizer, acabei de identificar a presença da polícia, que está localizada em um local de reunião que é crucial e estratégico. Mas tem alguns quartos que eles conseguiram. Mas é de lá que vêm todas as crianças e realmente já temos membros lá. Certo. Então quero começar a preparar para as fotos e depois para a igreja em Apna. Também quero dizer, começar um post automático a partir do... Sim, Yais Kuboy a você. Se é aquele. Agora, quantos outros indivíduos e seguidores vão realmente e verdadeiramente segui-lo, acompanhá-lo nesta jornada e apoiar as suas decisões e ações futuras? Apenas tente. Tente resolver todos os problemas que surgirem. Força e a uma força. Ok, agora a próxima coisa é onde ela está. Tudo bem. Quero falar sobre evangelismo. Quero dizer algo que não há. Veja bem, uma das coisas em que passei a realmente e profundamente acreditar é que você precisa ter semeado as verdadeiras e autênticas sementes espirituais que o qualificam para um certo e específico tipo de colheita. Você entende isso, não é? E esse é um dos motivos do evangelismo, para que você tenha semeado sementes espirituais, assim, espiritualmente, se qualifique para uma colheita. Por exemplo, um dos principais motivos para ser leal é para que você se qualifique para ter seguidores que sejam leais. Esse é um dos motivos. Se você quiser, é o principal motivo, entende? Para se qualificar espiritualmente, para ter pessoas leais. Porque, se você não é uma pessoa verdadeiramente leal, está semeando sementes de deslealdade para colher Judas, Absalão, Adonias e todos esses outros caras como participantes principais e fundamentais na sua vida e no seu ministério. Você está me ouvindo? Então, irmãos e irmãs, eu realmente acredito que muitos de nós não nos qualificamos espiritualmente para o crescimento porque, espiritualmente falando, não semeamos essa semente para colhê-la. Um dia, eu fui ao campo de golfe com o pastor e estávamos realmente começando a jogar, Deus por Deus. E estávamos jogando com o Steve Mensa. Então todos nós jogamos naquela época. Ele estava começando naquela época. Então, quando você está começando, parece muito engraçado. Como ontem, o David estava jogando e as pessoas estavam rindo dele. Quando você joga assim, tipo um fantasma aqui, o que você sentiu como se fosse um fantasma aqui? Bem, você acha que é fácil, mas não é pouca coisa. Então jogamos, o pastor jogou e o reverendo Steve ia jogar. Aí, quando ele ficou lá, um certo homem apareceu e disse: Ei, quem te falou? Quem te falou? Quem te ensinou a jogar desse jeito? É assim que você fica em pé? E tinham cerca de 20 pessoas lá quando ele disse isso. Aí todo mundo começou a rir. Eles falaram: não é assim que ele segura o taco? Quem te ensinou a jogar? E todo mundo começou a rir. Aí ele jogou. A coisa não estava indo. O pessoal começou a rir. Depois a gente foi. Ele ficou quieto. Ele ia indo. Aí o cara que veio rir dele estava em outro buraco. Então, quando jogamos uma vez e depois jogamos a segunda, estávamos jogando com o TRE quando vimos o cara. Aí, de repente, ele só falou: tô indo.
E ele foi até o cara que estava rindo muito dele fez todo mundo rir dele. Então, ele esperou pacientemente. Em seguida, conversou com calma com o cara. Depois ele voltou. Eu falei, Charlie, o que aconteceu? Ele disse, não, fui resolver com o cara porque ele falou que todos nós somos cavalheiros no campo. Você não precisa vir falar desse jeito para fazer as pessoas rirem de mim. E aí ele acrescentou uma frase que eu nunca esqueci. E ele disse, e além disso, eu não plantei essa semente para colher isso. Eu não plantei a semente de rir das pessoas. Vê algum motivo para alguém rir dele e ainda organizar outras pessoas para rirem dele? Porque ele não plantou esse tipo de semente. Ele plantou uma semente dessas para colher isso, e eu sempre me lembro disso quando ele falou, eu não plantei essa semente para colher isso. Eu vou resolver com o cara, vou falar com ele, porque esse tipo de zombaria não é apropriado para ele, já que ele não plantou essa semente de rir das pessoas e fazer os outros parecerem engraçados. É assim que você fica em pé? Você não conseguia nem ficar em pé. Ah, ele ficou quieto. E veja, ele trouxe um princípio muito importante. Eu não plantei essa semente para colher algo assim. Ele viu o que estava acontecendo como uma forma de colheita e não entende por que deveria colher algo assim, já que não plantou esse tipo de semente. Ele disse, eu não plantei essa semente para colher isso. Muitos de nós não semeamos assentos, portanto, há coisas que você não deve esperar. E como o rei Steve, nunca espere que alguém ria. Sim, é uma revelação muito poderosa e isso é para mim deslealdade e todas essas coisas. Eu vejo isso mais como uma semente. Quando você faz algo a alguém, espere por isso. Um dia, um certo sujeito, um certo homem de Deus, foi e se casou com uma certa mulher. E depois de um tempo, a mulher ficou pior do que uma Jezabel. A mulher estava destruindo a casa e a vida do homem. Então, um dia, eu estava com o pastor que conhecia o homem de Deus quando ele estava se casando. E ele disse, olha só, e veja bem, o que aconteceu foi que essa mulher com quem o cara foi se casar, essa mesma mulher, na verdade, muitos e muitos anos atrás, ela era namorada do líder de louvor daquela igreja. Sim, o líder de louvor. E o pastor se levantou e foi lá e tirou a mulher do cara. Não foi um caso pequeno. Um caso insignificante, um acontecimento de pouca importância na igreja. E ele quebrou o coração do cara, o relacionamento e tudo mais. Não chegou a ser um casamento de verdade, mas quase, e ele tirou a mulher usando certos poderes e autoridades que possuía. Então, alguém fez um comentário bastante perspicaz e disse que essa mulher, ela mesma, e o cara também,
Ele já havia tirado alguém de outro relacionamento anteriormente e agora, de uma forma muito mais madura e consciente, está colhendo uma reviravolta ainda maior e mais significativa em sua própria vida. Não plantei essa semente para colher isso. Então, por toda a sua vida, você deve se lembrar das palavras do reverendo Steve. Eu não plantei essa semente para colher isso. Você está aí. Tudo bem. Durante toda a sua vida, pergunte a si mesmo: eu plantei uma semente? Eu estou plantando uma semente? O que eu vou colher? O que eu vou colher? Graça. Trabalhe duro. Prospere. Não trabalhar, não próspera. E você não vai prosperar como uma semente. Mas enquanto estou aqui em nosso ministério, também estou cansado. Talvez você esteja cansado. Eu também estou cansado. Eles entendem. E eu estou trabalhando. É o meu trabalho. Eles entendem. Isso não termina. Isso continua. E neste domingo eu vou viajar. Vou para outro lugar de novo para pregar. Quando eu voltar na segunda-feira, na terça eu tenho visitantes chegando. Na quarta-feira, vou viajar de novo para uma cruzada. Quando eu voltar, é isso, aquilo. Sempre assim. Isso também é o que eu estou fazendo. Você entende? Então, eu estou plantando uma semente para colher depois. Agora, eu acho que muitos de nós não plantamos uma certa semente para a colheita. Veja, não existe uma razão espiritual para a sua igreja crescer. Não existe uma razão espiritual baseada no seu alcance e no alcance da sua. Você, pessoalmente como pastor, e os alcances da sua igreja. Não existe base espiritual para ter uma colheita porque você não plantou essa semente. Repetindo, se você faz uma cruzada, vai perceber que quase ninguém vem para a sua igreja por causa da cruzada que você fez. Se quiser, faça uma cruzada. Se você tem uma cruzada, você vê que depois da cruzada, as pessoas não vêm para a igreja. E a maioria de nós, porque não somos espirituais. Você vê, não entendemos por que fizemos a cruzada. A razão pela qual você fez a cruzada é para que haja uma razão espiritual para que você tenha um aumento. Uau! Você está me ouvindo? Deve haver uma razão espiritual. Então veja, quando o reverendo ainda estava chateado com um cara, o cara disse que deu 2 motivos pelos quais ia falar com o cara. O primeiro motivo que ele deu foi que todos nós somos cavalheiros no curso. E você não me conhece. Eu não sei como você chega e fica em pé. Diz, ei, é assim que se para quando você está em pé e aí você também se endireita desse jeito? Não, vocês são cavalheiros. Você não me conhece. Eu não sei. Você tem que se respeitar. Eu te respeito. Eu não sei. Você tem. Você fica aqui. Começa a falar. Mas veja, isso é só uma razão natural. Mas existe uma dimensão espiritual que ele trouxe para isso. Eu não plantei essa semente para colher. Você pode ter razões naturais para a sua igreja crescer porque você colocou no lugar certo. Você entende? Por que você trocou a faixa na sua igreja? Você comprou um carpete novo, está pregando no rádio. Você trouxe um novo maestro para o coral, trouxe um órgão novo. Tudo isso são razões naturais, mas não há nenhuma razão espiritual para as pessoas entrarem na sua igreja. Não plantou as sementes. Não estou dizendo que não há cruzadas no mundo. Não estou dizendo que as pessoas não estão sendo alcançadas. Eu digo a você, você não plantou a semente para poder colher uma colheita de almas ao seu redor. Você não semeou. E essa é uma das razões pelas quais eu acredito que os pastores, merecem, você vê, precisam fazer o que é necessário para gerar as razões espirituais pelas quais as almas devem ser entregues a você em grande número. Amém. Amém. Algumas pessoas olham para mim e dizem, tá, por quê? Como é que esses caras têm todas essas igrejas? Mas eu vejo que você está aqui comigo. Estou falando com você. Estou te encorajando. Estou falando sobre povo. Este não é o primeiro acampamento que faço este ano. Já fiz vários acampamentos. Acabei de vir de um acampamento. Tive acampamento.
Fiz acampamento semana passada. Na semana anterior eu estava vindo de um acampamento. Na verdade, vim de um acampamento para outro acampamento nos últimos 10 dias. Este é o terceiro acampamento que estou fazendo. Quando eu digo acampamento, quero dizer das 6 da manhã até meia-noite, 1, 2 da manhã, dormir 4 horas, acordar pregando. Estou plantando uma semente espiritual que me dá um motivo espiritual para ter igrejas e filiais. Porque em todos os meus acampamentos eu digo para as pessoas, você pode trabalhar para Deus. Você vai trabalhar para o Senhor. Vai dar certo. Deus quer te usar. Deus vai te usar. E a gente costumava cantar músicas. Você nunca, e eu me encontrava com estudantes universitários. Alguém me contou a alegria que sentiu pelo chamado que recebeu e então me disse que na missão poderia ser feliz. E depois me contou que antes era leibo, mas agora está em tempo integral. Mas eu não achava que isso poderia acontecer até que aconteceu. E eu pulava junto com os estudantes, com 500 estudantes, Eu ficava encorajando eles. Eu estou, então, plantando uma semente espiritual para colher depois. Então, um dia, eu tenho igrejas. Não me insulte. Você não plantou essa semente para colher. É isso mesmo. Essas palavras representam o que foi dito. São palavras poderosas. Deus usa frases que as pessoas falaram para ministrar a nós. Na última sessão, a frase que ele usou para nos ministrar é que ela é como qualquer outra mulher. Você se lembra? Ela é como qualquer outra mulher e isso falou ao seu coração. Sua congregação é como qualquer outra convenção. Sua cidade é como qualquer outra cidade, onde sua esposa é como qualquer outra esposa. Seu amigo é como qualquer outro amigo. Você tem que fazer algo grandioso com isso. Uau! Uau! Você está ouvindo? Começando a fluir. Você está vendo alguma coisa? Estou falando de evangelismo. Estou falando sobre dar uma razão espiritual pela qual você deveria ter mais pessoas em sua igreja. Não há razão espiritual porque a semente para a colheita nunca saiu de você. Onde são as reuniões de café da manhã? Onde estão as cruzadas? Onde está o evangelismo porta a porta? Onde está a comunicação de casa em casa, de porta em porta e de homem para homem? E assim, semear de coração para coração. Onde está isso, meu amigo? Onde está? Onde está? Você já plantou essa semente para colhê-la? Você não plantou. Quantos aqui não plantaram? Levante a mão. Levante a mão, plantou. Deus te expôs. Eu disse que Deus te expôs. David, você quer só começar polvo? É legal. É uma coisa legal, mas você precisa plantar a semente para colher. E essa semente é aglílica. E quando você semeia, você não sabe. Quando você faz sexo, você deposita sementes. É inútil. Você diz que, ao ver alguém com 3 filhos, acha que ele tem acesso 3 vezes. Não, ele tem que fazer isso umas 3.000 vezes. Ok. Sim. 1.365 dias são 1 ano. 10 anos são 3.000. 10 anos, 3.650. Se você é casado há 20 anos, você foi exposto a cerca de 7.000. Possível. 7.000 ocasiões. O que estou dizendo não está certo. Você atingiu 7.000 em 4 anos. Uau! Uau! O que você acha? É poderoso? Eu não tenho tanto que ver rap.
Não tenho muito a dizer. Então, enquanto você dirige pela sua cidade, sabe, eu deveria te contar que eu estive lá. Eu não plantei isso para colher depois. Eu não vejo porquê. Quando se vai a uma área de colheita e planta a semente, de porta em porta. Se ninguém vier à igreja, quando você voltar para casa, diga a si mesmo: eu semeei a semente. Vendi aquela semente para replantá-la. Eu tenho através de nós qualquer vontade. B significa meios vêm. A menos que Gálatas capítulo 6 é um erro. 6. De jeito nenhum. Que homem! O homem deve fazer o que quer que um homem tão bem-sucedido e realizado como ele deve ler, estudar e compreender profundamente. Uau! Você está me ouvindo? Você precisa plantar sementes. Você desce até a porta. Antimotor, plante sementes no motor. Sire a igreja, testemunha para o povo. Vá até as portas, até as casas. Fale com eles você mesmo. Você é o pastor falando sobre enviar pessoas e sentar em uma poltrona. Você é um químico de poltrona? Você é um pastor de poltrona? Economista de poltrona. Escrever. Na faculdade, havia um professor de química. Ele disse que há químicos de poltrona e de verdade, e ele quer ser um químico de verdade. Você se sente simplesmente escreve, mas na realidade cais. Você despeja o líquido dentro dos tubos e faz o trabalho de verdade. Você é um pastor de poltrona? Não, eu não gosto. Eu sou um. Sim. Levante-se e plante essa semente. Você ouviu o que eu disse? Levante-se e plante essa semente. E eu percebi que a maioria dos pastores não é evangelística. A maioria dos pastores não é evangelista. Você não é evangelístico. Seu pensamento. A maioria das pessoas não é evangelística na forma como pensa e como enxerga. Quando veem almas, eles veem os membros como pessoas que pertencem ao meu grupo. E o coração deles não é como o coração de Cristo. É verdade. A maioria raramente encontra pastores que pensam em almas. Recentemente, fui a uma ação. Eu era a última pessoa. E depois o bispo Nick me chamou de lado e disse: você é a única pessoa que prega sobre o inferno. Inferno, inferno, ir para o inferno. Eu preguei para a igreja sobre o inferno. Depois ele me disse: você é a única pessoa que fez um apelo nesta convenção. Ele disse: por causa do que você pregou, vou mudar minha mensagem neste domingo. E toda a igreja ficou animada. Ele disse: todos esses grandes pregadores vieram dia e noite. Ninguém fez um apelo e a gente não gosta disso. Na maioria dos programas cristãos, não há mais apelo. E veja, nós não estamos semeando para colher. Estamos apenas transferindo membros entre nós mesmos. E deixa eu te contar uma coisa que eu sempre esqueço. Em todo programa como este, geralmente há apenas uma coisa que você deve fazer. Todo mundo precisa captar o que o Espírito está dizendo para você simplesmente seguir isso. E posso te dizer que muitos de nós não temos um coração evangelista. Você precisa ter coração evangelista bom pastor. Você precisa ter coração totalmente dedicado bom pastor leigo. Você precisa ter mente consciente eternidade pastor terreno. A mente e o coração que você precisa fazer está fazendo são diferentes do que você faz. Você precisa ter mente muito consciente eternidade para ter riquezas. A maioria de vocês não está qualificada para ter muito dinheiro e usar muito dinheiro. Por que você precisa de uma grande consciência da eternidade para conseguir lidar com riquezas terrenas? Elas são perigosas e letais para alguns de nós lidarmos mentalidade terrena e mundana. Então, bom pastor, precisa coração evangelista. Para bom profeta, precisa coração pastor.
Porque esse chamado ministério profético, onde você está ministrando as necessidades das pessoas. Se você não ama as pessoas e não se importa com elas, você não será um bom profeta. Quando você está até mesmo dando uma palavra de conhecimento, você acaba envergonhando e constrangendo as pessoas o tempo todo. Porque você realmente não se importa com as pessoas. Você só se importa em poder dizer que tem uma mulher aqui usando calcinha vermelha e sutiã azul. E aquela mulher, ontem você fornicou. Agora mesmo você está sentindo líquidos saindo. Venha para a frente, certo? Agora mesmo. O que é isso? Eles realmente não se importam. Até mesmo algumas das coisas pelas quais oramos. É constrangedor para as pessoas virem à frente. Posso pensar que às vezes ele orou pelas pessoas. Ele não diz que está abrindo. Tira o microfone e fala para as pessoas o que é. Porque é constrangedor, mas você não se importa. Você quer que as pessoas sintam que você é poderoso. Então, para ser um bom profeta, você precisa ter o coração de um bom pastor. Para ser um bom pastor, você precisa ter o coração de um bom evangelista. Surpreendentemente, o que estou tentando dizer é, será que de qualquer forma isso vira uma fórmula? Tipo, vou fazer essas 7 coisas. Essas 4 coisas. Minha experiência com Deus é que isso não funciona mais. Uma das coisas sobre Deus é ele é um Deus misterioso. Isaías 45:15 diz, eu sou um Deus que se esconde. Mas além disso, todas as parábolas do reino de Deus, você vê o fermento escondido em uma vasilha. Você vê uma pérola de grande valor escondida em algum lugar. Você vê um tesouro em um campo. Você vê Jesus pregando de um jeito que eles ouvem, mas não ouvem. Eles veem, mas não enxergam. Eles ouvem, mas não entendem. Eles não são curados. Discípulos perguntam, por que prega assim? Não entendem. Tudo isso é místico. Você vê Cristo vindo como o Filho de Deus. Ele se apresentou como o Filho do homem. O Filho nunca fala de si mesmo como o Filho de Deus, o Messias. Ele nunca diz isso claramente. Mesmo quando é forçado a responder essas perguntas, ele fala de um jeito diferente. A Bíblia diz que é totalmente sem controvérsia. Grande é o mistério da piedade. A piedade é muito misteriosa. Não existe uma fórmula única. Cuidado ao criticar pessoas. Tudo que vira fórmula, Deus sempre faz algo para bagunçar a fórmula. Dizem que Deus usa apenas homens. Aí ele traz uma mulher e a usa mais do que todos os homens juntos. Você diz que quando recebe o Espírito Santo, recebe poder e fala em línguas. Aí Deus usa alguém que não fala em línguas, como Billy Graham, para fazer mais evangelismo do que qualquer outra pessoa e reunir mais gente do que todo mundo. E ele não fala nenhuma gota em línguas. E ele não tem nenhum milagre sequer. E aí você se pergunta isso, sem poder, sem milagres. E mesmo assim, com mais de 80 anos, ele consegue organizar e lotar o estádio inteiro de York em sua última cruzada. Com 90 anos, para se despedir das cruzadas, ele lota o estádio inteiro com cobertura da CNN. E ele prega a sua última mensagem assim mesmo. O lugar inteiro está lotado. Nem uma única língua assim. Até mesmo um milagre. Nem mesmo você. Então você vê alguém que faz televisão, como se bem estivesse escondido o tempo todo. Você vê uma cruzada barulhenta e lotada. E você vê alguém que não assiste televisão nenhuma, bem em Bunkey. E ele tem mais público do que Benil. Ele faz 3 cruzadas mês na Nigéria com grandes multidões. Ele mostra isso na televisão ocasionalmente, no Benin. Diariamente. De manhã, à noite, de manhã. Se você for para a Inglaterra, você vê o canal God, o canal Revelation. Esse canal está em todos os canais e tem alguém que não está nos canais e ainda reúne mais multidões. Então, o que eu posso te dizer, meu amigo,
é que enquanto você seguir a Deus, provavelmente não vai encontrar uma fórmula. E isso realmente me ajudou. E qualquer coisa que vire uma fórmula, eu fico com medo dessa coisa. E é por isso que, se você me observar, vai ver que raramente tenho coisas repetitivas por muito tempo. Quando dizemos, estamos recebendo pastores. E ele disse, agora não tem pastor. O que está acontecendo agora? Digamos tivemos. Como você chama? Convenção Onda Milagres. A que tivemos foi Faniosis. Eles dizem que Deus se moveu no Faniosis. Ele vai se mover do mesmo jeito. É outro nome parecido. Aí a gente faz e ele não se move. Quando fui ao acampamento do Kenefiagem, o dia em que os anjos entraram na reunião foi o segundo dia. Foi numa terça-feira. Na quarta-feira não teve nada disso. Na quinta-feira não teve nada e na sexta-feira não. Esperamos em vão porque o segundo dia foi como um encantamento. Foi algo que ele profetizou sobre a morte. Ele caiu no palco. Ele disse que viu anjos. Ele seguiu os anjos para ministrar às pessoas. Ele estava pregando e de repente não conseguiu mais falando. Então ficou em silêncio por 30 minutos. Ele foi derrubado. Acarias derrubado durante culto. Depois disso, nunca mais foi assim. Nesse dia, eu estava sentado ao lado do reverendo Taki. Pode perguntar para ele. Foi como eletrificação, eletricidade. Deus não tem fórmula. Você toca em algumas pessoas. Elas estão aqui. Eu achei que as pessoas deveriam cair no caminho. Aí eu vi. Eles estavam impondo as mãos nas pessoas. Ninguém cai porque você não pode cair. Temos 50.150.000 pessoas para impor as mãos. Você só vai cair. Por que você vai para o outono? Espaço. Ir em frente. Quando vi, pensei, nossa, isso é realmente impor as mãos sobre os membros. Voz. Então você fica sem uma fórmula e precisa encontrar Deus e descobrir Deus por si mesmo. Eu descobri, sinceramente, que encontro mais Deus na palavra do que na oração. E eu realmente sinto a presença de alguém comigo através da palavra e da oração. Agora, eu não vou mentir para você. Eu não mentiria para você. Eu sinto a presença de Deus. Eu nunca experimentei a presença de Deus tanto quanto experimento agora. E eu nunca tive a Bíblia e a palavra da maneira que tenho agora em minha vida e adoro compartilhar a palavra de Deus com pessoas que gostam e que estão comigo. Falo com eles o tempo todo. Sim. O que você acha? Então, se você quer saber se você foi ungido por mim, acredito que recebi uma unção em 1988 e era algo que estava no Papa Hagen. Não sei se a unção dele veio, mas algo veio através dele. Ok, como sei? Número 1. Quando Kim Tyler morreu. Sabe que tive outras visões, mas quando Kenny morreu, as pessoas eram pastores. Entende? Ele tinha ministério e escola bíblica para ministros. As melhores pregações eram para eles. Eu me vejo assim, só prego para pastores, não curto muito membros da igreja. Acho que o filho tinha uma igreja, mas nunca pregava. Não faz essas coisas. As mensagens dele estão acima das coisas práticas. O filho prega prático, pois o pai pregava de segunda a quinta e ele sexta. Disseram, essa é a diferença entre um profeta e um pastor. O pastor era prático e o profeta poderoso, e isso não tinha a ver com o que acontecia ali. Quando o filho assumiu, voltou-se para o povo. Quando eu estou pregando, vocês estão anotando coisas para fazer, o que vocês têm que fazer,
E ele falava de forma prática. A gente ria e se divertia. Então são dois tipos diferentes de seres humanos e de unções que vieram se manifestar. Muito maravilhoso. Mas eu não sou profeta do jeito que ele era, vendo Jesus, pelo menos até agora. Se eu começar a ver Jesus, então vou saber que a unção do Paprigi veio sobre mim completamente, e com certeza eu vou vir contar para vocês. O que vocês acham? Mas pelo menos algo veio para mim, algo, e isso até mostra que é transmitido. Olhe para os livros que escrevi, os mesmos usados no mundo todo. As pessoas estão imprimindo, lendo e impressionadas. Olha, as pessoas imprimiram livros que ninguém compra, às vezes quando estão fazendo arrecadação só por fazer. Você vê quando eles se juntam. Eu estava dizendo, algumas pessoas, quando você impõe as mãos, temos o que chamamos de mergulho Kei. Você mergulha ou cai por causa da cortesia para com a pessoa que está pressionando sua cabeça, apenas por pura cortesia? Para os meninos e as meninas, quando eles estão pressionando, a maneira como eles pensam é que você só tem que cair por cortesia, uma cortesia dividida. ILT break time igual 0.5 SFGT. Você está ouvindo? Então agora você não consegue dizer onde Deus está. Isso é, como eu posso acreditar que recebi parte dessa unção? Essas são as coisas. Não vejo algumas. Eu sinto isso. Entende? E eu estou fazendo isso. Frutas. Você entende o que estou fazendo? É por isso que acredito que sou ungido naquele particular, em relação àquele particular. E eu acredito que há outros tipos de unções que são minha vida, que eu não recebo, sabe? De fontes diferentes e coisas diferentes. E tenho certeza de que está crescendo. Não conheço o chamado de Deus em minha vida, porque meu objetivo agora é ser mais perto de Deus. Quer dizer, eu não ficaria surpreso se Deus transformasse meu ministério em um profeta. Talvez o meu pensamento de que fui ungido tenha sido uma ilusão. Ou até mesmo eu tenha sido ungido com patu. Quando Elias lançou o manto sobre Eliseu, teve que segui-lo. Mas quando ele estava indo, ele disse, o que você quer? Ele disse, eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Então ele disse, você pediu uma coisa difícil. Ele disse, se você me vir quando eu for, então você terá. E quando ele estava indo, ele viu. Então ele recebeu. Mas todos nós sabemos que quando ele colocou o manto sobre ele, foi um sinal de que algo havia chegado. Mas parece que é algo que você chora se tirar e dizer, um manto foi colocado sobre mim. Agora eu estou ungido. É verdade que você foi ungido até certo ponto. Mas isso é erro. E é por isso que chamamos algo de primeiro manto e segundo manto. Sem o manto e a unção, você nem consegue chegar perto. Proximidade com as coisas. Estou te dizendo, é um domingo. O maior dom de Deus é estar próximo de algo. Para Eliseu, era estar próximo de Elias e andar com ele. Foi um manto que foi colocado, um presente que foi colocado nele. É por isso que eu disse isso. Parece-lhe uma coisa pequena que o Senhor o tenha trazido para perto dele. Esse é o começo. Mas há outros mais altos e másculos. Tudo lá é alto. Temos o lugar sagrado. E então o lugar mais sagrado. Então vá até a santidade. Existem reinos. Você tem um reino. Mas há outro reino onde a santidade é de outra ordem de santidade. E o mesmo acontece com a unção. Muitas vezes a unção apenas nos aproxima, nos torna servos, nos faz fazer certas coisas. Mas então, se um dia me tornar profeta e agora estiver vendo Jesus e talvez tenha aparecido a mim 3 ou 4 vezes, posso realmente dizer isso a você. Olha, a coisa que pensei veria é que, na verdade, agora que estou trabalhando de certa maneira, realmente vi o Filho de Deus. Vi o Filho de Deus, ouvi Deus e ainda estou vivo lá.
Estou falando sobre Jesus aparecendo para Kenneth Hine, onde ele disse que Jesus entrou no quarto, puxou uma cadeira, sentou-se e disse: "Vim falar com você sobre o ministério." Ele sentou com ele por cerca de 3 horas, conversou, depois se levantou e saiu do quarto. Não estou falando de algo que você viu. Algo que você vê uma figura e sente a pessoa. Ele senta na cadeira. Com a sua muito ilustre presença. Estou falando do tipo de visão de Magdalena, em que você acha que ele é o jardineiro porque ele é tão real que você acha que ele é o jardineiro. Uau! Você acha que ele é o jardineiro porque ele é tão... It is real. Você não pode receber isso por nenhuma fórmula. Sua fórmula vai se desfazer diante dos olhos. Sim, sua fórmula não vai funcionar. Deus é Deus. Você entende? Isso não significa que as coisas não sejam verdadeiras. Então eu queria responder à pergunta do David. E é por isso que eu disse: David, quando você for para este capítulo, Passos para a Unção, você vai ver várias coisas. Essas até são apenas algumas mudanças de vaso. Servidão, receber um pai espiritual, seguir verdadeiramente de perto um homem de Deus fiel e completamente dedicado. Ministrações espirituais, como imposição de mãos, a passagem do templo e servir ao homem de Deus. Entre essas, talvez esteja um segredo para você. E talvez seja só uma dessas coisas que você precise fazer. Por enquanto, veja, talvez o que você precise seja ser um servo. Há alguns de vocês aqui. O principal trabalho para você é ser um servo. E graças a Deus, você está até fazendo o que está fazendo. Para alguns de vocês, você precisa seguir o homem de Deus de perto. Se você perceber, não é só seguir o homem de Deus, mas seguir o homem de Deus de perto. Para alguns de vocês, é preciso ter alguém como pai, mas você não sabe disso. Você não sabe o que é ter um pai. E você já teve um pai. Você pode estar na igreja, mas não tem um pai, ou o que significa receber um homem de Deus como pai. Para alguns, isso pode significar um pequeno tempo. Tempo, só tempo. Não há nada a fazer, é só que existe um tempo para a sua visitação. Há um tempo em que isso vai acontecer. Cadê o Salassi? Venha. Quando você foi para o Malawi, me conte sobre isso. Bem rápido. Eu tive a grande oportunidade de ir para o Malawi para me juntar realmente ao pastor Emanuel. Ele organiza as evangelizações que normalmente fazemos constantemente durante as semanas, indo de casa em casa, testemunhando para as pessoas, fazendo tanto que você praticamente volta cansado. E também fazemos isso E nós estávamos não conseguindo. Nós não somos conseguindo almas, mas elas não estavam durante a igreja. Nós nos reunimos em 9 cultos gregos. E mas de alguma forma sentíamos dentro de nós que éramos justos. Temos que fazer o quê? E hoje? Sim. E hoje? Hoje como? Enquanto ouvia o bispo, de repente percebi que estávamos realmente fazendo certas coisas. Semeando uma semente, semeando um mar para um GR que virá. Uma colheita. Uma repetição por vir. Então eu realmente... Sim, você é feliz hoje? Estou feliz hoje. Estou mesmo que naquela época. Você não viu. Sim,
Eu não vi, mas agora a igreja está indo. 30, 40. E eles estão indo agora. Sim, entre os 3 primeiros. 4. Então, às vezes, é apenas o momento de você ver alguma coisa. Amém. É só uma questão de tempo. Tempo para você enxergar algo. Então, existem coisas diferentes que nos faltam. Coisas diferentes. Alguns de nós. Você precisa aprender a semear uma semente na vida de um homem de Deus. Você não sabe disso. Você simplesmente não sabe. Alguns de vocês sabem como receber como um pai, mas não sabem como semear uma semente. Você nunca semeou uma semente. Isso não faz parte da sua vida. Às vezes, apenas dicas e truques. Amém. Você está me ouvindo? Sim. Coisas diferentes. Coisas diferentes. Então, se você não sabe como ouvir fitas, KY, onde está o que? Não é verdade que você tem sido um pastor de farol por muito tempo, mas eu não estava ouvindo. Tapês. Não é verdade? Diga a eles. Dominion pela primeira vez em 1995. Preciso dizer sinceramente que agora estou começando a entender do que se trata o SOAC. Então agora, quando estou vendo o texto, bispo, estou assistindo algo que não é bom. E posso olhar para trás por muitos anos e ver que não era como Cristo. Eu sabia que ele não estava ouvindo as fitas. Quando você conversa com alguém que não ouve fitas, você sabe, até mesmo os pastores, eu sei quando eles não ouvem. Recentemente, estive com os pastores e líderes TAC. E enquanto conversava, eu disse, essas pessoas não ouvem fitas, não ouvem pregações. Eu conheço eles, o pessoal de TAC. E eu disse ao pastorano, não é verdade? E depois, um deles veio me perguntar como eu sabia sobre eles. Como você sabe sobre nós? Você sempre conversa com a gente, mas como sabe o que fazemos? Eu disse, vocês não ouvem fitas. Quando você encontra pessoas que estão envolvidas com fitas, assistem isso e se aprofundam nas mensagens, dá para ver que é outro tipo de pessoa. Então, justiça para você. Tem, se você acha fácil. É por isso que Elias disse que é uma coisa difícil. É uma coisa difícil. E ele disse, se você ver, se você ver, se você ver, então você será ungido. E muitos de nós estamos lá, mas não vemos. Um dia eu estava no escritório com o pastor Ed e o BDR e então, de repente, algo entrou na sala. Eu sabia. O BDR sabia. O pastor Ed sabia. Na convenção Fanerosis, eu disse, alguém entrou na sala. A gente sentiu. Você pode estar lá, mas nunca vai sentir isso o tempo todo. A presença pode estar lá. Você está sempre de fora. Você não vê. E é por isso que o BIN disse, ele sempre encontra pessoas que dizem estavam no culto quando a Keterine como estava lá. Tudo isso que você está descrevendo, a gente nunca viu. Sempre que eu digo sim, todas as coisas que você diz que nunca vimos e vemos que quando ele estava explicando que se você visse, você seria ungido, mas você pode ficar lá por muito tempo, mas você não verá. Jesus. Você está me ouvindo? E quanto à unção, ela não é para pessoas fracas de coração e sem perseverança. E enquanto falo, vou lhe contar uma coisa. Eu não ficaria surpreso se visse Jesus. Embora eu não tenha visto, tenho orado e, quero dizer, agora que estou até compartilhando o que estou compartilhando, acho que talvez eu nem seja ungido. Talvez eu ainda vá ser ungido. Talvez só tenham lançado um manto sobre mim para eu me aproximar de Deus, mas ainda não recebi a unção. Steve, é bem possível. Estou realmente te dizendo. Você sabe, eu quero dizer. Talvez tudo que eu tenha feito seja carisma e trabalho duro com dedicação. Eu não sei dizer. Ou talvez seja o nível da unção. Até uma das coisas que eu uso. Quando conheci o Teusbo 1,
tentei perguntar para ele, mas ele não entendeu. Eu estava perguntando para ele sobre as cruzadas dele porque sempre senti que existe um certo nível de unção. Um ser humano não consegue carregar isso por muito tempo. Você vai morrer até Jesus. Eu sinto que é por isso que ele ministrou só por 3 anos. Talvez a maior parte do que estamos fazendo seja só unção para treinamento ou unção para estar por perto. Mas um certo tipo de unção, talvez seja só por um curto período que você consegue realmente segurar esse tipo de unção no seu corpo. Mesmo quando você recebe uma pequena dose do poder, você pode cair. Imagine então se você tivesse isso constantemente no seu corpo. Deus faz as montanhas tremerem e as sementes estremecem e a terra sacode com a sua presença. Você consegue conter tal poder? E você acha que está ungido. Então, amigos, tudo o que quero dizer é que isso é misterioso. Não é para os fracos nem para os não persistentes. Você tem que buscar, e estou te dizendo como justiça. Talvez você esteja absorvendo dicas até certo ponto, mas você vê pessoas que falam em fitas. Chega um momento em que você ouve certas coisas. Nem são as fitas em si. Há outras coisas que você percebe. Se tiver olhos para ver, não está na pregação, sabe? Você sabe, às vezes a gente está só aqui, até mesmo para eu compartilhar. Tem 2 coisas que compartilhei neste acampamento, que é a unção, não sou eu. Uma delas foi quando eu disse, ela é como as outras. Isso é uma coisa muito poderosa. E aí, nessa última sessão em que compartilhei, o que foi que eu disse? Eu não semeei essa semente para colher isso. Não sou eu. É a unção que estava te ensinando. Veja, alguém me perguntou, você pensa em todas essas coisas? Você as prepara? Você as conhece? Eu pego o meu livro, abro e confio no Espírito Santo, e ele vai revelando mais coisas, trazendo iluminação. O Senhor é a minha luz. Então, irmão Justus, ore, segure, segure. Se eu fosse você, eu seguraria o livro e diria, Senhor, tem algo aqui. Mostra-me, mostra-me, mostra-me onde. É isso que eu faço. Eu seguro o livro de respostas assim. Senhor, me abençoa. Tem algo para mim. Aí eu abro e você vê. E Deus ministra a mim. Eu sou abençoado porque eu escolhi e Deus o escolheu para mim, para me abençoar através desse cara. Então eu seguro assim. Às vezes eu estou em luta e seguro assim. Eu fico orando e eu posso orar da manhã até a noite. Então, de manhã até 15 horas, 18 horas, eu fico orando e ouço, me abençoa. Senhor, me mostra algo. Eu preciso de você. Eu preciso de algo que possa falar comigo. E Deus usou isso para falar com você. Eu te digo, porque Ele escolheu quem Ele quis escolher. E você não pode mudar isso. Você só morreria sem a sua bênção. Não pode mudar o que Ele escolheu. Sem Jonas, sem bênção. Mesmo na barriga do peixe, após a tempestade e o naufrágio, Deus disse a Jonas, vai e pregue o que eu te disse. Eu não mudei isso. E eu não mudei. Eu não mudei o meu pareamento. Deus uniu este homem de Deus com este homem de Deus com este homem. Não mudei o meu pareamento. Ainda juntei Jonas com Nínive e não mudei isso. Mesmo que ele tenha desperdiçado meu tempo. Eu juntei este com aquele. Gosta ou não, com você. É verdade, é verdade. E eu continuo encontrando. E quando eu... Uma das maiores bênçãos foi encontrar Rejoindrer no Espírito. Ninguém me apresentou ele. E eu entrei numa livraria e orei, Senhor, me guia. Por isso, hoje em dia, eu nem compro mais livros. Então me guia, me guia, me guia, me guia e eu não perco. Não perco meu tempo com livros de outras pessoas. Eu não desperdiço meu tempo com pessoas que não se conectam ou que não têm nada a ver comigo. Isso era no sentido de eu receber algo,
como uma leitura casual ou conhecimento geral, até livros de medicina oric. Mas quando se trata de certeza, eu sei onde fui conectado. Eu não desperdiço meu tempo de jeito nenhum. Posso te dizer, e eu oro para ser guiado. Outro dia eu estava orando e pedi ao Senhor, qual livro eu devo ler? Aí vi o livro, então peguei Sombras de Coisas que Virão. Tipo agora, por um tempo, pergunta final, como chamam? Ficou fora de cena porque Deus não tem usado esse livro para me abençoar há um tempo. Ele tem falado comigo através a tocha e a espada. Mas mesmo isso já faz algum tempo e passou por outras coisas. Ah, é meu pai minha ligação e eu não sei o que está acontecendo com você. Mas eu lhe digo, se você a procura, procure-o hoje, terça-feira, certo? Depois de terça-feira em setembro. Esforce-se. Senhor, estou voltando. Estou voltando. Preciso que você me mostre e me leve até o lugar que você planejou e eu quero. E você vai se surpreender. Deus vai encontrar uma maneira de te conectar sobrenaturalmente e te mostrar que você não é um servo. Quando Ele te mostra que você não é um servo, então você percebe que, durante toda a minha vida, a única coisa que eu precisava fazer era ser um servo. Eu sou isso, mas eu não sou isso. O que é e Deus revelou? Vai ser como se você nunca tivesse lido sobre servidão. Diz que Deus te mostra que é só isso que te falta. Você é tudo menos um servo. Você parece humilde, parece legal. Você faz isso, mas não é um servo. Isso te posiciona. Depois dos 7, não houve fitas. Você precisa ouvir minha língua e então abrir seu espírito. Quando o Senhor me disse ler os Salmos, foi como um castigo para mim, porque quando leio livros como Lucas ou Efésios, em uma ou duas linhas, a presença de Deus vem. Mas com os Salmos, lendo. Mas eu li um salmo, eu nem entendo direito. Leio 3 salmos, leio 4 salmos. Mas veja, conforme eu fui obedecendo, percebo que estou avançando. E mesmo quando o Senhor me pede para ir ler agora, fica mais complicado. Mas estou chegando em algum lugar, sinto que estou subindo, indo mais fundo. Porque agora, Shari, que Deus me direcione para o que saber, fazer. Se você está pensando em uma fórmula, ouça isso 100 vezes. Posso te adiantar. É por isso que até mesmo a imposição de mãos não é algo que eu cobiço. Tantas imposições de mãos que não têm poder, nem toda imposição de mãos tem poder. Às vezes é um aperto de mão, às vezes é segurar a mão, às vezes é um abraço. Às vezes é um aceno. O aceno da mão, na Bíblia, a oferta de movimento, ela vai para o céu. Conectado diretamente, espiritualmente, por um aceno. Quando Dosa desceu da minha escola bíblica TS e foi para sei lá onde, ele apertou as mãos e as pessoas estavam caindo no aeroporto. Você nunca sabe a hora em que se torna ungido. Pode ser que pareça que você está só brincando. Mesmo quando estou pregando, eu não sei quando estou ungido. Semana passada eu estava em Latte e estava recolhendo uma oferta. No meio da oferta eu disse, Deus vai levantar jogadores de futebol aqui. O povo gritou. Então eu perguntei, o que está acontecendo? Eles disseram, o rapaz que acabou de vir e dar a oferta e foi sentar. Ele é jogador de futebol. Eu perguntei, onde? Qual menino? Eu não vi nenhum menino. Aí me mostraram esse que estava sentado onde a Grace está sentada. Disseram que ele é jogador de futebol. Bem na hora em que você falou jogador de futebol. Então talvez, durante todo o culto em que estive lá, só teve uma palavra profética. E ela veio na hora da oferta, não durante a pregação. Deus está ministrando para que seja uma estrela. Eu estava falando sobre o tipo asiático. Como chama? Maravilhoso. A oferta que eu quase não peguei porque olhei para as pessoas. Como eu poderia saber o que me trouxe isso à mente? Por que eu vi isso? Foi o Espírito. Qual é o momento da sua unção?
Amigos, isso é o para compartilhar com vocês sobre a unção. Eu não tenho uma fórmula, não tenho um vigor outra fórmula, mas para dizer que são coisas misteriosas. Você não tem um certo zelo ou uma certa energia para buscar e persistir até chegar a esse lugar. E agora, enquanto estou pregando para vocês, sinto que nem estou ungido, que eu recebi algo. Mas é como se houvesse verdadeiras unções para eu carregar. Mas sou enganado pela igreja que tenho e pelos seguidores que tenho, achando que estou ungido. Por que quando analiso qual característica do Papakin, ele é um profeta? Se eu digo unção do Papahagen, minhas visões, minhas revelações, eu recebi uma unção profética. Sim, eu tenho algumas visões e tenho algumas revelações. Mas estou falando de puxar uma cadeira e sentar. Vamos conversar. Ele diz que teve isso 8 vezes. 8 vezes. Patrick, você entende o que estou dizendo? É tão possível e provável. Então eu só preciso ser humilde. Eu prossigo. Estou na primeira busca e procuro por Deus. Um dia eu vou vê-lo. Um dia eu vou vê-lo. E se eu não vir aqui, ele diz em Apocalipse que não haverá mais choro, nem lágrimas, nem tristeza, nem morte, e veremos o seu rosto. Em nome de Jesus. Fiquem de pé, todos. Levantem as mãos. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele. É tão bom. Muito obrigado. Obrigado. Por favor, salve-nos. Por favor, nos ajude. Por favor, unja-nos. Agradecemos por esta oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. Aleluia! Você ainda está por aí. Deus está te abençoando? Você está pronto para a busca misteriosa? Até que chegue a unção. Até que você chegue à graça do rio e da piscina da unção. Pai, eu te agradeço. Levante suas mãos e apenas receba essa graça. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.
Pois tu nos ungiste, nos estabeleceste, nos chamaste e nos separaste para esta grande obra. Levante estudiosos. Levante homens sábios. Levante professores. Levante evangelistas. Levante apóstolos. Levante nossos pastores. E isso flua agora através das vidas e dos corações, das almas e das mãos. Receba a unção, receba o dom e receba agora a impartição do Espírito. Pois isso flui para você. Assim como o sangue flui pelas suas veias e artérias, assim a minha unção e o meu Espírito fluem através de você. Está saindo pelas pontas dos seus dedos. Está saindo pelos seus olhos, pela sua boca, através do vaso que eu te dei. Caminhe nisso agora. Veja agora o que você não via, ouça o que você não ouvia. Entenda o que você não entendia. E agora receba a sua cura. Siga em frente com essa nova cura, com essa nova revelação. De fato, a colheita é grande. Os trabalhadores são poucos, mas eu vou usar os poucos que tenho e vou ungí-los, céu. Vou ungí-los sobrenaturalmente. Vou torná-los diferentes dos colegas. Vou ungí-los e torná-los especiais. Vou abençoar as mãos deles, cabeças abençoar. Tudo o que se desprender será abençoado, pois haverá cura. Onde houve dor, haverá vida. Onde havia morte, haverá salvação. Onde havia escuridão, pois meu Espírito fará isso. Não é você quem vai fazer isso. Eu farei isso, diz o Senhor. Eu vou, eu prometo e cumprirei. Eu farei algo maior do que você pensou. Eu farei isso melhor que você imaginar. Farei mais. Pois mais bênçãos serão acrescentadas a você. Mais bênçãos espirituais virão do céu. E eu vejo reforços. Reforços angelicais. Defesas sobrenaturais estão sendo estabelecidas ao seu redor. Não tema, apenas creia, pois não te enviei homem algum. E que homem poderá se levantar contra você? Quando eu te enviei, te ungi e te chamei, você será abençoado. Você viverá para ser uma bênção para muitos. Obrigado, Jesus, pela tua grande bênção. Que as bênçãos de Jeová, o Deus de Jacó, que ele te ajude. Que ele te abençoe, o Deus que ajuda e o Deus que abençoa. Que você seja ajudado e que você seja abençoado. Das bênçãos do profundo, agora eu invoco sobre a sua vida as bênçãos do profundo. Que os mistérios de Deus sejam trazidos da fé, sejam trazidos das profundezas, sejam tirados das trevas. Receba isso agora na sua vida, pois já lhe foi dado. Eu clamo para que todos os mistérios sejam desvendados, sejam revelados aos filhos e filhas de Jeová que o servem. De dia e de noite, vamos permanecer diante dos tribunais do Senhor com alegria e contentamento. Agora, meu filho, vá agora, meu filho, vá. Vá com essa força. Vá com essa força, a força daquele que te chamou, daquele que começou uma boa obra, daquele que está com você, daquele que te ama, daquele que te enviou estará com você e te abençoará. Vá agora com anjos. Vá agora com forças superiores. Vá agora com reforço sobrenatural. Pela sua missão e pelo seu propósito, o seu chamado chegou. O seu dia é agora. É isso.
É isso. Caminhe nisso agora. Vá agora, meu filho. Eu te envio. Pois você achava que não era ninguém. Você achava que era insignificante. Mas eu, o Senhor, te enviei e te chamei. Portanto, quem for por você será verdadeiramente abençoado ao ir pelo poderoso de Jacó, que ajuda, e aquele que abençoa seja abençoado. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Aleluia. Apenas levante sua mão. Vamos nos deixar envolver. Deixe isso te envolver agora. A bênção dele e a ajuda dele. Essas duas coisas são dadas a você. Ajuda e bênção. Você será ajudado e será abençoado. Você será ajudado e será abençoado. Você será ajudado e será abençoado. Deixe isso ir para o seu espírito, pois ele falou com você. Ele renovou o contrato com você. Ele reavivou os termos do contrato para que possa te abençoar e te ajudar legalmente. Que você receba, desfrute e participe das ajudas de Jeová e das bênçãos do Senhor. Em nome daquele que morreu na cruz e derramou seu sangue por toda a humanidade, em seu nome. Em nome daquele que ressuscitou dos mortos. Em nome daquele que triunfou sobre as trevas, o pecado e Satanás. Em nome de Cristo, o Salvador, o Rei e o Messias. Deixe que a bênção de Jeová penetre em você agora. Aproveite, coloque as mãos sobre a barriga. Receba uma imersão na bênção de Jeová. 1. Pegue. 2. Pegue. 3. 4. Agora é com você. Deixe agir. Deixe entrar. Deixe agir. Aproveite agora, ó unção. Deixe que eles sejam envolvidos com suas ajudas e suas bênçãos. Jeová, Jesus Cristo, eu te amo, Senhor. Amém. Você pode se sentar. Aleluia! Quantos campos Deus está abençoando você? Você é abençoado. Amém. Maravilhoso. Aleluia. Obrigado, Jesus.
Obrigado, Jesus. Amém. Aleluia. Bom, eu acho que estamos abençoados e vamos encerrar agora. Amém. Eu creio que Deus falou com todos nós e Ele nos abençoou. Que o Deus de Jacó te ajude e te abençoe ao sair, em nome de Jesus. Que Ele nos dê vida e força para nos encontrarmos. Novamente, em nome de Jesus. E que o sangue do Cordeiro te cubra e te proteja da morte, de acidentes, de tragédias, de toda intenção e plano maligno e perverso de Satanás. Você está protegido, você está coberto, você está liberto. Que a festa de Jeová esteja sobre você, e que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas que nada te atinja em nome de Jesus, por causa do sangue, porque você escolheu amar o nome dele acima de todo outro nome. Que essa bênção esteja sobre você e sobre a sua casa. E que todo olho maligno, feitiço, espírito maligno e toda intenção ruim contra a sua vida nunca se cumpra. E que todo aquele que cavar uma cova para nós cair nela e morra, em nome de Jesus. Amém.